Começar a gravar, gente, sem muito lenga-lenga. Estava eu mexendo no celular. Na verdade, eu pensei em contar essa história. Na verdade, não é uma história, mas uma reflexão que eu tive, assim, no ônibus, quando eu tava voltando da faculdade. E acabei de chegar. E eu fiquei... A passagem não. O caminho todo, tipo, tentando não esquecer do que eu iria falar, assim, mas eu acho que eu não esqueci. Enfim, estava eu lá, navegando na internet. Eu tenho tentado diminuir o meu consumo de Instagram. E eu vou tentar não desviar muito do assunto, porque eu faço muito isso. E, sabe, eu esqueci, gente, de aquele momento de você chegar em casa, você tirar o sutiã. Mas abafa. Vamos deixar pra depois. Enfim. E eu passou a foto de uma menina que eu nunca vi na vida. Aquelas. Eu nunca vi na vida. Mas eu entendo porque chegou até mim, sabe? Tipo, porque vai muito do que eu já curti nas minhas timelines, né? O Instagram manda pra mim isso. Coisas que eu já curti, coisas que eu vejo, assim. Ele vai mandar mais, porque ele quer que continue ali navegando. E era uma foto. Eram 4 fotos. Nossa, eu tô sendo bem específica, né? Não interessa muito se foram 4, 2, 3 ou... Sabe? Mas basicamente era a menina falando... Falando não, né? Porque ela escreveu na bio? Não é nos comentários. Ela escreveu naquela partezinha que a gente deixa, sabe? A descrição. E eram 4 fotos. Na primeira, assim, tipo, ela tava linda. Na segunda, ela tava mais linda. Na terceira, ela tava mais linda. E na quarta, ela tava mais linda, sabe? E aí ela falou, tipo... E aí na descrição, ela falou muito que a fisionomia da gente muda quando a gente conhece a Cristo, sabe? Quando a gente se converte. E... eu queria muito achar exatamente as palavras que ela escreveu assim, mas eu não vou lembrar, gente. Mas basicamente ela falou assim que antes ela tava meio que perdida, ela tava meio que na escuridão e aí ela encontrou Jesus e, sabe? E aí eu li aquele texto assim, tipo, não foi um texto muito grande, gente, era um textinho desse tamanho, pequenininho assim. Mas eu comecei a pensar, cara, por que não aconteceu isso comigo? Por quê, sabe? Porque, tipo, automaticamente, quando eu li aquela descrição ali, pareceu, tipo, e pode ser que talvez eu primeiro tenha tido uma interpretação errada, mas acho que também nem era isso que ela queria passar, sabe? Eu entendo o que ela queria passar. Eu escrevo, e quando eu escrevo muitos textos em que, cara, parece que tudo é perfeito, sabe? Parece que eu tô totalmente feliz e eu tô totalmente plena e, sabe? Mas eu li aquele texto e eu falei, cara, que mentira! Que mentira! Não a mentira de que Jesus é a luz e de que ele lança fora as trevas, sabe? Isso é verdade, mas eu acho que quando a gente acredita nessa falsa mentira de que a partir do momento em que a gente... Nossa, olha o que o meu gato está fazendo. O meu gato, ele está... Eu não vou nem falar o que ele está, porque eu já sei, pelo barulho eu já sei o que ele tá fazendo, mas enfim. A gente acredita que quando a partir do momento em que a gente aceita Jesus na nossa vida, a partir do momento que a gente se converte, a nossa vida vai, tipo, se transformar da água pro vinho, sabe? E ela realmente, ela se transforma, gente. Mas eu posso ser sincera? A gente não fica feliz o tempo todo, tipo, não é... E é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu tô falando isso, eu também, tipo, eu meio que fico com medo de que talvez, Maria, você que não entendeu, sabe?
Mas eu acho que não, sabia? Eu acho que não, cara. Porque se a gente for analisar bem, assim, eu gosto muito das cartas dos apóstolos e tal. A gente fala apóstolos, mas parece que, tipo, foi um só cara que escreveu, foi Paulo. E a gente percebe, assim, pela vida dele, que ele não teve uma vida fácil, gente. Imagina, você sair de prisão pra prisão por pregar o nome de Cristo, sabe? Tipo, por você literalmente e o mais bizarro é isso, sabe? Até na morte de Cristo, assim, o mais bizarro é que, gente, ele tava literalmente pregando a salvação. Tipo, por mais que você não entendesse que aquilo ali era salvação, ele estava pregando. Tipo, ele não estava matando, ele não estava roubando, ele não estava fazendo mal a ninguém. Pelo contrário, ele estava curando, ele estava, sabe, tipo, ajudando as pessoas. E mesmo assim, as pessoas quiseram matar ele, né? E a questão de Paulo é o mesmo, tipo, ele foi perseguido, ele foi ele foi morto por conta do evangelho, por conta de pregar o nome de Cristo, por conta de anunciar o nome daquele que queriam que não fosse pregado, porque eles queriam que aquele nome fosse apagado naquela época, entendeu? Que aquele nome fosse excluído do mundo, como se nunca tivesse existido, mas isso não foi possível. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso não foi possível, sabe? Aquela, tô indo pra outro assunto, né? Mas quando eu vejo, assim, a vida de Paulo, cara. E até nas cartas em que ele escreve, assim, eu acho que tem muita melancolia também nas cartas deles, assim. Apesar de que eu acho que é importante eu ressaltar que quando eu falo que a nossa vida com Jesus, ela não fica mais fácil, eu não tô querendo dizer que não existe, tipo, alguma coisa boa nisso tudo, sabe? Mas eu acho que é uma vida, a partir do momento em que a gente aceita Jesus na nossa vida, a gente decide viver uma vida de renúncias, sabe? É muito engraçado como algumas coisas, elas meio que estão sendo ressignificadas pra mim, sabe? Eu não sei se isso soa de uma forma boa, mas tudo bem. Até, por exemplo, a palavra peregrino. Nossa, gente, vocês perceberam, né, que eu sou um cebolinha. Mas a palavra peregrino, tipo, eu escutava, sabe aquela música do Peregrino, do Alessandro Vilas-Boas? E sou como peregrino, tão distante. E eu tava escutando essa música faz um tempo, assim, e essa música, tipo, tá, como assim, peregrino, sabe? E aí, realmente, depois eu percebi que, realmente, gente, a gente somos peregrinos, sabe? A gente tá peregrinando nessa terra. Eu acho que é importante a gente pensar que nada que a gente tem aqui realmente vale alguma coisa, sabe? Tipo, não importa o quanto eu trabalhe, não importa o quanto eu prenda as minhas atenções naqui, em coisas terrenas, em coisas dessa terra, sendo que no final, gente, não vai valer de nada, sabe? E eu sei que é um pouco abstrato. Eu sei que quando a gente fala da vida eterna, assim, tipo, é muito abstrato, né? Tá, quando que vai ter essa vida eterna? Se você for ver a média da humanidade, é 80 anos, né? Na minha cabeça, gente, é 80 anos. E a gente vai viver esses 80 anos, se assim Deus permitir. Mas existe algo mais, existe algo além, né? E eu acho que a gente não olha muito pra isso, sabe? Não que a gente tem que ficar pensando na vida no final, né? Tipo, estou vivendo pra morrer. Não, não é isso, sabe? Mas eu acho que quando a gente coloca os nossos olhos para essas coisas que são passageiras, a gente perde de olhar as coisas que são eternas, sabe?
E a gente esquece que a gente tem que cuidar dessas coisas, sabe? A gente tem que cuidar do nosso coração, a gente tem que cuidar dos olhos do nosso coração, sabe? O que o nosso coração cobiça realmente. E continuando o que eu tava falando sobre essa questão de que a vida não é fácil, eu acho que é muito isso, sabe? Eu tenho uma sensação de que eu estou em constante batalha, sabe? Tipo, mental, física, sabe? Mas principalmente mental, assim, é uma guerra. É literalmente uma guerra. E não é à toa, gente, que na própria palavra de Deus, em Efésios, gente, fala sobre batalha, gente, pra gente se revestir da armadura de Deus. E se a gente tem que usar essa armadura, é porque, se você fazer o cálculo, quer dizer que essa é uma batalha que é difícil, meu. É difícil, você tem que lutar contra as setas do inimigo, você tem que lutar contra as mentiras da sua cabeça, da sua mente e tal. E eu acho que a gente tem que entender, cara, que. E eu acho que é uma coisa que eu me pego assim pensando, sabe? Porque eu fico pensando, cara, não deveria ser mais fácil? Tipo, não deveria ser mais simples? Eu aceitei você. E por que minha vida não simplesmente mudou? Tipo, por que minha vida simplesmente não ficou mais fácil? Por que ela não ficou mais leve? Eu acho que. Entendo o que eu tô falando aqui, tá? Não tô falando que, tipo, não siga Jesus porque essa vida vai piorar. Não é isso, mas é pesado também, sabe? Mas eu acho que uma coisa que Deus já tratou no meu coração é de que Ele não me dá um fardo maior do que eu posso carregar, entendeu? Então, Ele sabe o que eu posso suportar. Ele é bondoso o suficiente para saber o que é pesado demais para mim e o que eu não posso suportar. Em tempos, sabe? Tipo, por exemplo, tem coisas que eu não suportaria antes, mas hoje eu suporto, justamente por conta do que eu suportei anteriormente, sabe? Eu acho que eu não quero, tipo, ficar aqui falando que é bom sofrer porque você, sabe? Não, se eu pudesse escolher, eu não sofria. Eu não sofria. Eu não sei você, mas eu não. Mas a gente sofre, gente. A gente não pode fugir disso. É, a gente não pode fugir disso. Então, eu acho que é mais uma mensagem pra se você, como eu, você é uma pessoa que se questiona muito, sabe? Se questiona muito se realmente você tá fazendo a coisa certa, se você tá caminhando o caminho certo. Eu acho que a gente tem que pedir direcionamento para Deus, sabe? Para saber se a gente realmente está no caminho dele ou se a gente não está seguindo os nossos próprios caminhos. Eu acho que quando a gente. É uma coisa muito que eu me pego lutando, sabe? Eu. Parece que às vezes. Foi até uma mensagem que eu ouvi, eu não sei exatamente qual foi, assim, mas eu me lembro que a pessoa falou que se você entra na presença de Deus e automaticamente você não é instigado, você não é confrontado para mudar alguma coisa em você, e é muito engraçado porque a gente tem aquela ideia de que quando a presença de Deus vem assim, a gente, sabe, é como se você. É como se. Eu vou falar mesmo, como as pessoas falam, assim. Tipo, você é amado, você é querido. E realmente, você é amado, você é querido, mas você também precisa mudar. Você também precisa abandonar os seus velhos hábitos, sabe? Você também precisa melhorar. Eu acho que a gente acaba, e eu acho que é muito problema da nossa geração, assim, que a gente tá criando um Deus próprio, meu. A gente tá criando um Jesus. A gente tá literalmente formando os nossos ídolos, sabe? A gente tá formando e a gente tá tentando colocar Deus em uma caixinha da qual ele não pertence, da qual ele não pode ser colocado. A gente não pode esquecer que Deus
não foi feito para agradar a gente, sabe? E que, como um pai, ele também corrige os seus filhos, sabe? Com amor e com justiça. Então, se sua caminhada não tá fácil, se você pensa 24 por 24 em desistir, continue firme, sabe? Eu acho que eu digo isso até pra mim mesma, sabe? Acredito que o único conselho que eu possa dar pra você é que você continue orando, é que você continue lendo a Bíblia, e mesmo quando isso não fizer sentido. Literalmente, gente, quando você estiver orando e tudo que passar na sua cabeça é no sentido de que Deus não tá te escutando e que ele te abandonou, não acredite nisso e continue, gente. Continue. E se você não conseguir falar, fique em silêncio com ele, sabe? Fique em silêncio na presença dele. Eu acho que a gente tem muito essa ideia de que. Foi até uma pregação que eu vi hoje, e ele falou que. Ele falou da questão dos 3 atributos de Deus, né? Que é onisciência, onipotência. Onisciência, onipotência, onipresença. Ó, eu escrevi o principal que eu ia falar agora. E de que Deus é onisciente e é onipresente. E a gente age como se na oração a gente estivesse querendo chamar a atenção dele pra gente, né? No sentido de que, ei, eu tô aqui, sabe? E a gente esquece que ele é onisciente, que ele é onipotente, que ele enxerga e que ele vê o coração de todas as pessoas. Ele sonda o coração de todas as pessoas. Então, ele sabe bem o que você vai dizer quando você vai orar. Isso não significa que você não precise falar, sabe? Mas eu acho que se você tá num momento de que você não sente forças e nem vontade, tá? Vamos ser sinceros. Nem vontade de falar assim as coisas pra Deus porque você acha que ele não vai escutar, você acha que tá sendo inútil aquilo e que ele não lembra de você e que ele te esqueceu. Eu acho que eu recomendo pra você ler a história da Agar, da escrava. É porque eu não coloquei isso na minha cabeça, escrava. Mas não é uma ofensa. Mas é escrava de Sara, de Abraão, que teve Ismael e tal. E naquele momento em que Sara meio que expulsou ela, né? E ela saiu pelo deserto e eu não sei se exatamente foi nesse momento em que ela teve esse, vamos dizer, encontro com Deus e ela deu aquele nome pra ele, que é sobre isso que eu vou falar, mas ela saiu pro deserto e aí ela saiu com Ismael e eu acho que ela deixou Ismael em algum lugar porque ela não tinha mais água, ela não tinha mais nada, tipo, ela não queria ver o menino morrer. Quem é que quer ver o seu filho morrer? E ela deixou ele, porque ela não queria ver ele morrer e ela saiu de perto pra morrer também. E aí Deus achou ela. Deus achou ela e aí ela colocou o nome dele no Deus que vê, um Deus que ouve. Eu acho que ela colocou Deus, um Deus que vê. E eu acho que eu guardei muito isso pra mim, sabe? Que ele é um Deus que vê, sabe? Ele é um Deus que vê. E eu acho que a gente esquece de que Deus, diferente de qualquer outro Deus e ídolo, ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que vê, ele é um Deus vivo, gente. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo. E a gente não pode se esquecer disso, sabe? Então, se sua caminhada está pesada, se sua caminhada está muito além do que você acha que você pode suportar, continue firme. Continue firme. E meu celular vai descarregar.
Eu acho que é isso, gente. Eu não sei se teve uma mensagem nesse vídeo. Eu comecei falando da menina, terminando agora, continue firme. Mas não compare a sua jornada com a jornada de outras pessoas. E principalmente numa jornada em que você olha a vida da outra pessoa pelo Instagram. Pela uma foto, sabe? Então, a caminhada de todo mundo é dura. E eu acho que eu lembrei até que tem um versículo que fala muito sobre isso, tipo, que fala pra gente não se perturbar tanto, porque tem pessoas no mundo que estão sofrendo e estão passando pelas mesmas coisas que a gente tá passando, sabe? E eu acho que isso é um conforto. E eu acho que a gente tem que colocar a nossa confiança em Deus. Quando a gente fala, gente, que a gente tem que confiar em Deus, é porque a gente tem que confiar mesmo. Mesmo que a nossa cabeça, mesmo que todas as coisas falem que é pra gente não confiar, a gente tem que confiar em Deus. E a gente tem que literalmente, ele tem que ser o nosso refúgio, ele tem que ser a nossa fortaleza, ele tem que ser o lugar onde a gente se sente seguro, porque a gente está nos braços de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós, entendeu? Então, a gente tem que crer o quão poderoso Deus é para livrar a gente de todo mal, sabe? E é engraçado porque a gente tem que entender, gente, que o mal é sem ele, sabe? Esse aqui é o engraçado. O mal, gente, o mal não é a morte. O mal não é a fome. O mal não é, sabe, qualquer coisa que você pense que pode ser ruim nesse mundo, não é esse o mal. Não é só esse o mal que Deus pode nos proteger, mas é o mal de estar sem Ele, de estar sem a presença dEle. E eu sei que isso é muito louco de se falar ao mesmo tempo, sabe? Eu sou uma pessoa muito racional às vezes, mas eu fico pensando, cara, mas passar fome é difícil. E realmente, passar fome é difícil. Eu não quero falar que passar fome não é difícil. Eu não quero falar que não ter dinheiro pra pagar suas contas não é difícil. Mas confie em Deus. Confie em Deus, sabe? Se não vier, confie em Deus. Se vier, confie em Deus. Confia nele. Confia nele. Porque ele com certeza não há de falhar e não há de decepcionar você, tá bom? Então, se mantenha firme, se mantenha forte e corajoso. E se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de gritar, grite. Se você sentir vontade de ficar em silêncio, fique em silêncio. Mas não saia da presença dele, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.